Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha estarmos juntos em mais uma semana para darmos continuidade aos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. Encerramos na semana passada o terceiro trimestre de 2025 e hoje daremos início propriamente ao quarto trimestre de 2025, estudando um pouco mais sobre antropologia. Antropologia baseada na Bíblia Sagrada, na teologia sistemática. Nós aprendemos no trimestre passado sobre eclesiologia, ou seja, o estudo da igreja. Neste trimestre nós veremos acerca do homem, estudaremos acerca do homem, antropologia, do grego anthropos, homem, logia ou logia, estudo. Este quarto trimestre será um trimestre extremamente teológico, rico, como vem sendo os nossos estudos e como sempre é proveitoso o estudo acerca da Palavra de Deus. Antes de darmos início à nossa primeira lição do quarto trimestre, façamos como de costume uma oração. Pai Santo, nós te damos graças por este momento, queremos te pedir que o Senhor nos dê sabedoria ao longo desse quarto trimestre, dessas 13 lições que iniciaremos hoje. Seja conosco, nos fortalece em tudo, em nome de Jesus. Amém. Como sempre, a primeira lição, nós nos propomos sempre a trazer uma síntese daquilo que será abordado em todo o trimestre. A lição está subordinada sobre os comentários do pastor Silas Queiroz, como eu também costumo fazer e como todos os professores que gostam realmente que os alunos depreendam tempo, dediquem tempo ao estudo da palavra, eu gosto sempre de indicar o livro de apoio do próprio comentarista da lição, ou seja, aqui no livro de apoio nós encontramos aquilo que o comentarista não pôde expressar, não pôde tratar na revista bíblica por conta da sintetização do conteúdo. Nós sabemos que as lições bíblicas têm pouco mais de 50 minutos, uma hora ali no máximo, dada a liturgia das EBDs. Então, no livro de apoio, o autor, o comentarista, tanto o pastor Silas Queiroz, como também todos os outros comentaristas, nos livros de apoio, eles abordam mais características acerca da temática que o trimestre se propõe. E esse livro em especial é um livro bastante denso, no sentido de profundidade daquilo que o pastor Silas Queiroz ele se propôs a tratar nos comentários dessas lições. Como se faz costumeiro da primeira lição de cada trimestre, essa lição será um pouco mais sintetizada, resumida, por se tratar de assuntos que serão abordados ao longo da lição. Então, a lição de número 1 tem o título Homem, Corpo, Alma e Espírito, e ela vai trazer um resumo do que o trimestre vai nos apresentar, do que o pastor Silas Queiroz trouxe para nós como conteúdo trimestral. Então, lição 1, o homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo está exatamente em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e nos diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos afirma: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A leitura bíblica em classe está subdividida no livro de Gênesis, porém em 2 capítulos distintos. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, e Gênesis capítulo 2, versículos 7, 18, 21 ao 23. Leiamos a Bíblia Sagrada. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse:
frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. O contexto do texto áureo, da verdade prática e da leitura bíblica em classe nos reforça que o homem tem essa característica bíblica. A Bíblia nos apresenta esta característica de que o homem é composto por três coisas distintas: espírito, alma e corpo. Nesse contexto desta lição, nós veremos um pouco mais acerca disso. Tendo em vista esse dilema, essa fonte de várias interpretações ao longo da história, a lição nos traz como objetivo três, como é de costume, sendo o primeiro, levar os alunos, para nós professores, levar os alunos a entender que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Então, é esse o nosso primeiro objetivo. Depois, ensinar a diferença entre alma e espírito, com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. E terceiro, conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. Então nós temos esses três objetivos, sabendo que na Bíblia Sagrada são apresentados os três distintamente e cada nomenclatura faz referência a um desses três tipos. Nós temos do grego soma, que significa corpo, nós temos do grego psche ou psique, que significa alma, e nós temos também do grego pneuma ou neuma, que significa exatamente espírito. Então, o corpo, a alma e o espírito são indissociáveis no sentido de que o corpo não pode existir por si só, sem alma e sem espírito, e a alma e o espírito também não podem existir por si só, sem o corpo. Então, é um conjunto onde nós veremos que há uma harmonia quando do homem, quando desse ser gerado, criado por Deus, há uma harmonia desses três elementos que faz distinção exatamente dos outros seres viventes, como os animais, como as plantas, que nós veremos no decorrer desse trimestre, que são diferentes do homem exatamente por não possuírem essas três características indissociáveis no que tange à harmonia que elas possuem. Então, são esses os objetivos da nossa lição, e a nossa introdução nos diz o seguinte: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroar a sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produza a terra, a partir da qual foram criados os animais, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural, ou seja, do pó da terra, e pelo sopro de Deus em seus narizes. Neste trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo
iminente e eterno retorno ao Criador. Portanto, é nesse contexto dessas 13 lições que nós veremos exatamente esses 3 elementos que formam o homem: o corpo, a alma e o espírito. A lição 1, como já dito, é uma lição introdutória que vai nos dar as características dessas 13 lições, ou melhor, dessas 12 lições. A partir da segunda lição até a quarta lição, nós estudaremos acerca do corpo. Da quinta lição até a nona lição, nós estudaremos acerca da alma. E da 10ª lição à 12ª lição, nós estudaremos acerca do espírito. E a 13ª lição, que encerrará o 4º trimestre de 2025, nos trará uma perspectiva escatológica, ou seja, quando o corpo, a alma e o espírito terão ali novos ares, assim dizendo, para que possa chegar ao pleno estado, ao estado de plenitude, ao estado perfectivo, que é exatamente o estado onde nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Então, são esses os tópicos das 13 lições deste atual trimestre, 4º trimestre de 2025. Tópico 1 nos fala sobre a tricotomia humana. Ponto 1, doutrina e teologia. Dentro da teologia sistemática, é a doutrina da antropologia bíblica que responde às principais perguntas sobre o ser humano. Quem é o homem? De onde o homem veio? Para onde o homem vai? Qual a sua composição? Diante de tantas seitas e heresias que tentam responder estas perguntas, se faz necessário e urgente um estudo detalhado da Bíblia a fim de encontrar as respostas sobre o ser humano, conforme a vontade de Deus. O autor se propôs a tratar exatamente sobre a doutrina e a teologia. Embora ambas possam ser complementares, ou seja, elas complementam uma com a outra, não há teologia sem uma doutrina específica e não há doutrina sem uma teologia por trás, mas os conceitos são distintos. O conceito de doutrina e o conceito de teologia, nós sabemos até mesmo no termo original, doutrina vem lá do termo didáskalos, ou didaské, melhor dizendo, do grego, e teologia é teologia, que é o estudo de Deus, o estudo acerca das coisas de Deus. Então, ainda que no conceito seja distinto, quando nós tratamos exatamente da doutrina teológica que vai falar sobre o estudo do homem e procura responder essas perguntas enigmáticas, milenares até, de quem é o homem, de onde o homem veio, o que o homem faz, qual a sua composição, para onde o homem vai, é a doutrina da antropologia bíblica dentro da teologia sistemática, dentro da teologia cristã, que vai nos mostrar exatamente essa perspectiva que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que as doutrinas da palavra de Deus nos respondem a respeito dessas perguntas tão antigas, mas ao mesmo tempo também tão atuais e que podem e são respondidas através das Santas Escrituras da palavra de Deus. O ponto 2 nos vai falar sobre a tríplice natureza. A Bíblia é clara em mostrar a tríplice composição do homem em passagens como Gênesis 2:7, onde aparece o corpo, a alma e o espírito. Temos ainda as passagens de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde aparece com clareza a tríplice composição do ser humano. O espírito de cada ser humano já existe em Deus, e no tempo determinado, ele cria o corpo e a alma de cada um de seus filhos. Há então esse entendimento de que pela palavra de Deus nos é mostrado exatamente essa divisão, como já mencionei no início, dessas 3 partes, corpo, alma e espírito. No texto áureo nós podemos ver que Paulo faz exatamente essa afirmação: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Aqui Paulo está tratando exatamente dessas 3 características que compõem o homem, tanto o corpo, como a alma, como o espírito. E é interessante que ele diz:
e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, ele generaliza. E aí nos traz um ensinamento importante também, que nós devemos nos santificar tanto no corpo, quanto também na alma e no espírito. O espírito guiado pelo Espírito de Deus, nós veremos que o espírito do homem é aquele que tem relação com o Espírito de Deus, com as coisas sobrenaturais, a alma que tem a ver com a mente, com o entendimento, com as vontades, com os desejos, e o corpo também, que é o invólucro, ou seja, aquilo que envolve tanto a alma quanto o espírito. Então, o homem deve ser santificado, o homem deve santificar-se em tudo isso, nessas três áreas, porque não podemos santificar o corpo e a alma e o espírito também não estarem santificados. Do mesmo modo, não podemos santificar o nosso espírito e a nossa alma se o corpo também não se santifica. Por isso que Paulo contempla tudo isso, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele contempla tudo isso, dizendo: e vos santifique em tudo, no vosso corpo, na vossa alma e no vosso espírito. Então, o homem, nessa completude, deve ser santo plenamente, deve ter essa plenitude de santificação. E nós temos um texto famoso, que é Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai falar exatamente sobre a divisão da alma e do espírito, que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, se há essa divisão entre alma e espírito, de modo que a palavra penetra nesta divisão, então é porque alma e espírito também são coisas distintas, são coisas diferentes uma da outra, são conceitos diferentes, embora estejam interligadas. Se há uma divisão entre essas duas coisas, é porque são duas coisas distintas. Por que eu estou falando isso? Porque há um entendimento também, à luz da Bíblia Sagrada, que alguns interpretam, que é denominado dicotomia. Nós, da Assembleia de Deus, mais precisamente, assim como o autor comentarista que é da Assembleia de Deus, o pastor Silas Queiroz, e tantos outros estudiosos ao longo dos séculos, possuem um entendimento tricotômico, ou seja, da tricotomia, que o homem é formado por corpo, alma e espírito. Já outros entendem o homem como um ser dicotômico, ou seja, dicotomia é aquilo que eles entendem como a divisão do homem. O homem possui um corpo, mas a alma e o espírito são um só. É um só, alma e espírito e corpo. Então, são dois. Di ou duo sempre faz referência a dois, assim como tri faz referência a três, corpo, alma e espírito. Dicotomia faz distinção nessas duas coisas, corpo e alma e espírito sendo um só. Eles encontram alguns subterfúgios em alguns versículos e em alguns contextos, é ainda um entendimento cristão. O autor aborda no livro de apoio também acerca de uma doutrina herética, que é a doutrina do monismo ou do unitarismo, que essa sim deturpa completamente a palavra de Deus, porque ela vai dizer que o homem é um ser integral, ou seja, ele é só um ser, corpo, alma e espírito é só um. Quando o homem morre, ele perde essa característica, automaticamente a alma e o espírito também morrem. Ou outros mais radicais, eles nem entendem que o homem tem esse espírito em si divisível, mas só corpo e alma, e quando o homem morre, que o corpo também se vai, a alma também morre, e há ali a quebra de tudo. É aí onde muitos têm como base aquele adágio, né? Que muitas pessoas até propagam dizendo: morreu, acabou. Mas nós entendemos que após a morte não acaba, porque a alma é imortal, assim como o espírito que volta a Deus. Isso nós encontramos base na própria Bíblia Sagrada, e outros estudiosos ao longo dos séculos também defendiam o ser humano como ser tricotômico, isto é, um ser dividido em três partes: corpo, alma e espírito. O terceiro ponto vai falar sobre o físico e o espiritual. O ser humano é o único ser criado por Deus composto de duas naturezas, as quais são espiritual e terrena. Alguns estudiosos acreditam que Deus tenha equilibrado o universo no ser humano, pois no primeiro dia da criação, Deus criou coisas de cima, no segundo, coisas de baixo.
no terceiro, coisas de cima, no quarto, de baixo, no quinto, de cima. No sexto, Deus criou o corpo humano, que é uma coisa considerada de baixo, e soprou o espírito, né, que é considerado de cima, porque veio de Deus, e equilibrou as coisas de cima com as de baixo em um único ser. Então há essa relação, esse entendimento de que Deus equilibra toda a criação no ser humano. Não à toa, nós sabemos sim que o ser humano é uma criação especial de Deus, como nós entendemos a coroa da criação de Deus. Então há esse paralelismo, quando Deus equilibra. Quando cria o homem, ele equilibra a criação. Ele cria as coisas de cima, os céus, o firmamento, cria as coisas de baixo, os animais. E aí, quando chega no ser humano, ele cria o corpo do homem, ele modela o corpo do homem do pó da terra, ali do barro, e depois sopra sobre as narinas do homem, sobre a narina daquele homem que nós sabemos que é o Adão. Ele sopra o espírito, e quando ele tem essa ação de soprar o homem, recebe este espírito automaticamente a sua alma e torna-se um ser vivente, assim nos relata a Bíblia Sagrada. Então, há esse paralelismo exatamente que o homem, ele é este único ser criado que possui essas duas naturezas. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele possui duas naturezas, a divina e a humana, mas o ser humano, mesmo sendo humano, ele possui duas naturezas, a material, que é o corpo, que é algo palpável, tangível, né, que nós conseguimos pegar, é o nosso corpo, são os nossos tatos, os nossos sentidos, o tato, a visão, a audição, o paladar, e a parte imaterial, que é exatamente a nossa alma e o nosso espírito, aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que nós não conseguimos apalpar, mas nós sabemos que existe, e são essas três coisinhas que compõem o ser humano. Então, o homem, como nós trouxemos aqui, ao ser criado, houve esse equilíbrio. Ele possui coisas de cima, que é o espírito e a alma, que foram dadas por Deus, e também recebe as coisas de baixo, que é o seu corpo, mas que também foi criado por Deus, é óbvio. Então, embora seja de cima, o espírito e a alma, o corpo também foi criado por Deus, por isso ele recebeu essa especificação, essa distinção de todas as outras criações que o nosso Senhor Jeová criou no início do mundo. Ele moldou tudo, deu palavra de ordem a tudo, mas quando chegou no ser humano, ele mesmo cria, ele mesmo forma e sopra sobre as suas narinas o fôlego da vida, e este homem se torna alma vivente, homem este que possui a imagem e semelhança de Deus, que nós sabemos que pela queda de Adão há essa deturpação, há essa mancha nesta imagem. A imagem não foi perdida integralmente. Há uma mancha, há uma nuvem, há uma deturpação, uma desfiguração dessa imagem de Deus. Mas que, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, este homem pode receber, pode restaurar essa imagem novamente, porque todos os homens são imagem e semelhança de Deus. A visão geral do tópico 1 nos diz: o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única na criação. Tópico 2, a distinção entre alma e espírito. Ponto 1. A palavra alma, do hebraico nephesh, ou nepesh, como alguns dizem, e do grego psique, significa exatamente alma, tanto no hebraico quanto no grego. Diz respeito ao conhecimento das coisas deste mundo, através do relacionamento com o meio, possibilitando a capacidade de raciocínio, pensamentos, emoções e vontade para as tomadas de decisão. A expressão alma vivente diz respeito ao conhecimento das coisas deste mundo e o relacionamento com essas coisas. A capacidade que o ser humano tem de raciocinar, pensar, ter emoções e atitudes nos assemelha a Deus, e por isso somos a imagem e semelhança de Deus, como nos afirma a palavra de Deus. Então foi exatamente o que eu falei.
o homem é a imagem e semelhança de Deus, e a característica da alma que ele tem, da psique, essa palavra tem uma grande recorrência exatamente por ter similaridade exatamente com as características de Deus. O Senhor tem vontade, o Senhor tem desejo, o Senhor tem ações, o Senhor se relaciona, e é exatamente através da alma que nós temos essa inclinação para tais coisas. Já o segundo ponto nos fala sobre o espírito, que é o espírito do homem, do hebraico ruach, e do grego pneuma ou neuma, é o alento, uma força viva com intenções, consciência e anseio pela comunhão com Deus. É no espírito do homem e em sua consciência que está a vontade de Deus e o conhecimento do que é certo ou errado. O espírito humano é chamado na Bíblia de homem interior, e é no espírito humano que ocorre a junção de comunhão com Deus pelo Espírito Santo, que o envolve e o regenera, conforme nós podemos ver aí nos textos bíblicos citados. Então, se a alma são esses sentidos, essas vontades, que não apenas se comunicam com Deus, mas também com o próximo, e aí vários autores vão interpretar exatamente isso, a alma, como sendo sede desses sentidos, dessas vontades, dessas inclinações, em que há também um relacionamento de homem com homem, ali o ser humano com outro ser humano. Eu amo meu irmão, eu tenho desejo de falar com meu irmão, eu tenho compaixão pelo meu próximo. Esses sentimentos são sentimentos aflorados exatamente pela psique, pelo nefesh, que é a alma. Já o espírito, que é o ruach, ou pneuma, neuma do grego, ele faz, ele refere-se ao relacionamento, ele refere-se ao relacionamento que o homem tem para com Deus. É através do Espírito que nós temos comunhão com Deus. É através do Espírito que nós compreendemos a vontade de Deus. É através do Espírito que nós temos o desejo de estar mais perto de Deus. Claro que quando nós vemos na Bíblia Sagrada, a própria alma também trabalha para isso. Também trabalha em conjunto, porque, como eu citei no início, há uma harmonia entre esses três. Há uma harmonia tricotômica no homem, há uma harmonia entre corpo, alma e espírito. Então, automaticamente, quando o meu espírito sente este anseio, a minha alma entende também, e o meu corpo trabalha para esse propósito, de eu buscar a Deus, de eu servi-lo, de eu saber agir corretamente, de eu entender o que é certo e o que é errado, de modo que, tendo essa harmonia, os três elementos trabalham em conjunto para servir a Deus, para adorar a Deus, para buscar a sua face, para louvar a Ele, para viver uma vida realmente, como Paulo fala no texto áureo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, que todos os três estejam santificados, sejam santificados, e isso redunde para a glória de Deus. A visão geral do tópico 2 nos fala exatamente sobre a distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. Então, alma e espírito fazem parte da composição imaterial do ser humano. Tópico 3 e último da nossa lição, a interação das três dimensões. Ponto 1, corpo, afetos e somatização. O corpo, do grego soma, além da morada do nosso espírito e alma, também é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus criou o nosso corpo com o propósito de habitá-lo e glorificá-lo, a fim de vivermos em comunhão eterna com Ele. A palavra corpo no grego significa soma, por isso, quando há essa integração de somatização, é porque o corpo é este invólucro da alma e do espírito. A alma e o espírito estão alojadas, estão inseridas, foram inseridas dentro do corpo do ser humano. Então, o corpo, além de ser este depósito, além de ser essa capa,
né? Alguns pregadores até usam o termo, isso aqui é uma casca, uma capa, e de fato o corpo é este invólucro. Mas além de ser esse invólucro, o corpo também é templo e morada do Espírito Santo. Por isso que deve também ocorrer a santificação desse corpo. Por isso que Paulo fala, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Então, alguns observam a santificação, o cuidado, o cultivo com a alma e com o espírito, mas às vezes negligenciam o corpo. De modo que a palavra de Deus vai dizer que se alguém destruir o tabernáculo, a casa de Deus, que é o corpo, Deus o destruirá. Então, o corpo também deve ser entendido como parte dessa tricotomia. Claro, tricotomia, como nós já vimos, são três. Se eu só protejo, se eu só cultivo, se eu só presto atenção nas coisas da alma e do espírito, mas negligencio o corpo, logo eu estou deixando uma parte de fora. Então o corpo tem essa importância, não apenas por ser invólucro, não apenas por ser casa, por ser depósito, por nele estar inserido alma e espírito, mas por ter esta harmonia uns com os outros. São três, mas são três harmônicos que compõem um ser humano. Um ser humano é composto por essas três partes e estas três partes compõem um ser humano. Então as três precisam ser observadas. Então, quando a palavra de Deus nos fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo, é com o corpo também que nós glorificamos a Deus. É com o corpo também que nós adoramos a Deus. É através do corpo que há também o bom testemunho. Porque a alma, o espírito, que é aquele que se relaciona com Deus, vai produzindo também na alma o entendimento do que é certo e do que é errado, e o corpo demonstra esse resultado. Por isso que às vezes, quando a gente agia erroneamente, aqueles que não nasceram num berço evangélico agiam erroneamente com o seu próprio corpo, expondo o seu corpo, usando seu corpo para outros fins. Quando recebem esse entendimento através da palavra de Deus, do Espírito Santo, trabalhando dentro de si, quando recebe esse entendimento, esse discernimento, muda totalmente o seu comportamento, e esta mudança é também visível no corpo, não apenas no interior, mas no corpo também, mudando as vestes, mudando comportamentos, seja alimentares, seja também de conduta diária, quanto ao pecado, de modo que nós veremos, inclusive ao longo das próximas lições, que aquilo que acontece no nosso corpo afeta a nossa alma, e vice-versa, aquilo que acontece na nossa alma, no nosso espírito, também afeta o nosso corpo. São doenças, são situações de opressão, enfim, são características que reforçam a nós que há essa interação, que há essa harmonia tricotômica, tendo em vista a antropologia bíblica, conforme a teologia que nós estudamos, teologia bíblica, teologia sistemática, antropologia bíblica. Ponto 2, equilíbrio e saúde. Então, vai falar exatamente sobre isso. Se o Espírito Santo regenerar o espírito humano, a palavra de Deus renovar a alma e o corpo humano glorificar a Deus em seus membros, haverá saúde no espírito, alma e corpo, de modo que haverá paz no espírito e na alma do ser humano e saúde e formosura no corpo. Precisamos ressaltar que Deus vê o homem de cima para baixo, e por isso o apóstolo Paulo menciona como Deus vê o homem, que é espírito, alma e corpo. Então há essa situação aí, que quando Deus olha para o homem, né, alguns pregadores até usam muito esse entendimento, quando Deus olha para o homem, vê exatamente nessa ordem. Paulo cita essa ordem, nós podemos entender essa ordem como exatamente a ordem daquilo que nós recebemos da parte de Deus, que é o espírito, que é a alma e que foi o corpo criado ali com Adão no Éden, criando ali Adão no Éden. Nós podemos ver que Deus não nos vê somente corpo, não nos vê somente alma, não nos vê somente espírito, mas Ele nos vê com essas três características. Por isso que há esta ordenança do texto áureo em santificar as três. Mas quando há este equilíbrio entre estas três características, entre essas três
composições do ser humano, quando há equilíbrio, quando o meu corpo está bem, a minha alma também vai receber este bem e o meu espírito também vai receber o bem, vai receber o benefício. Do mesmo modo, se o meu espírito está bem, a minha alma também estará bem e o meu corpo. E se a minha alma está bem, o espírito e o corpo também. De modo que, se algum deles sofre algum dano, está passando por algum problema, haverá também uma desregularidade no homem. Haverá também algo que impeça esse homem de estar plenamente feliz, plenamente satisfeito, plenamente realizado, plenamente em paz. Porque a paz depende exatamente destas três coisas estarem em equilíbrio. Por isso que há tantos versículos da Bíblia Sagrada, e em especial em Provérbios, quando Salomão diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Ora, como uma pessoa alegre vai se tornar mais bonita? Como uma pessoa alegre na sua alma, no seu coração, ela vai se tornar mais bonita. Porque uma pessoa alegre, ela está livre desses entendimentos, dessas problemáticas, dessas preocupações que até a sua feição é atingida. Do mesmo modo, se alguém está triste, abatido, passando por momentos difíceis, o seu rosto, o semblante da pessoa até sofre. Então é nesse sentido que um com o outro, esse trio, corpo, alma e espírito, ou na ordem bíblica, espírito, alma e corpo, esse trio precisa estar equilibrado. De modo que, se há esse equilíbrio, há saúde, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo. Sabendo que há essas três situações em que nós devemos redobrar sempre o nosso cuidado em se tratando de crentes, devemos ter o cuidado de zelar pelo nosso espírito, pela nossa alma e pelo nosso corpo, porque assim fomos compostos, assim fomos criados por Deus e Ele exige de nós que cuidemos disso, tanto do espírito, que é aquele que se relaciona com o Pai, quanto da alma, que é aquele que se relaciona com os seres humanos, que demonstram a nossa vontade, quanto também com o corpo, que é aquele que exerce, que faz, que através dele nós podemos realizar tanto o relacionamento com Deus, quanto também o relacionamento com o ser humano. Indo à igreja, pegando a Bíblia Sagrada. Ora, é com o corpo que eu pego a Bíblia Sagrada. É com o meu corpo que eu abro as páginas da Bíblia. E com o meu espírito eu me relaciono com Deus. E a minha alma entende. Então, é um conjunto. Deve haver um equilíbrio. Há uma harmonia tricotômica, porque assim o ser humano foi criado. A visão geral do tópico 3 nos diz: o corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre estas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. A conclusão da nossa lição nos afirma: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. A alma sedenta de Deus, ainda que o corpo esteja ali bom, alguém que tenha uma conduta saudável, se alimente, pratique exercícios, faça musculação, ainda também que medite ali para acalmar. Se esta alma não encontrou realmente, não aceitou realmente o seu Criador, se o espírito deste ser ainda não se relacionou com o Espírito de Deus, não tem como haver uma plenitude na alegria, na paz, na satisfação que este ser humano terá. Porque a plenitude, a realização plena de paz, de satisfação, de alegria, de realização, só é possível quando há a integralidade desses relacionamentos. Quando o meu espírito se relaciona com Deus, quando a minha alma está voltada para Ele,
conforme o salmista diz que a minha alma tem sede de ti, e quando o nosso corpo também é santificado no propósito da vontade de Deus. Amém? Então esta foi a nossa primeira lição introdutória ao nosso quarto e último trimestre de 2025. Agradeço você por ter estado aqui comigo, convido você a adquirir aqueles que têm desejo sempre de se aprofundarem na palavra de Deus, no estudo da teologia bíblica, o livro de apoio, tenha também em mãos sua revista, a Bíblia Sagrada, e convido também para na próxima semana estarmos juntos estudando a palavra de Deus, aqui no canal Entendendo a Bíblia com o irmão Nil. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz do Senhor Jesus.